Fala pessoal, vamos continuando aí com as nossas aulas. Hoje a gente vai entrar em mais um conteúdo novo, né? Deixa eu pegar aqui a apostila para acompanhar junto com vocês, às vezes alguma coisa que o slide não tenha ficado legal. Deixa eu compartilhar a tela aí para a gente dar uma continuidade no conteúdo. F5 para entrar na apresentação. Hoje quem quiser acompanhar aí no livro, né? A gente vai falar de grandezas proporcionais, página 149. O restante, aí a gente já vai entrar em algum exemplo, né? Grandezas proporcionais são quando uma cresce, a outra cresce também, ou quando uma diminui, a outra também diminui. Isso aí seriam grandezas proporcionais, né? Elas crescem ou diminuem na mesma proporção. Se uma cresceu 20%, a outra também vai crescer 20%, e assim sucessivamente, né? Vamos aí à introdução. O restaurante de certa pessoa estava dando um lucro espetacular. Com o intuito de aumentar seus lucros, essa pessoa abriu um outro restaurante em um outro lugar, com os mesmos pratos, a mesma quantidade de funcionário, enfim, abriu exatamente no mesmo modelo do primeiro restaurante. Passados alguns meses, esse proprietário verificou que o movimento na segunda loja não era o mesmo do primeiro restaurante, que alguns clientes do primeiro restaurante migraram para o segundo, diminuindo assim o lucro do primeiro. Observe que, ao dobrar o número de lojas, o proprietário esperava que o lucro também dobrasse. Então, aí, ó, se eu aumentei o número de lojas, nesse caso aqui, eu dobrei, né, de 1 para 2, eu espero que de lucro X para lucro 2x, né? Então, por isso são proporcionais, né? Quando uma dobra, a outra também dobraria. A despesa aumentou e o lucro também, mas não foi na proporção que esperava. É comum as pessoas pensarem que quando duas grandezas são tais que o fato de uma aumentar acarrete no aumento da outra, então as grandezas são diretamente proporcionais, né? Tem diretamente proporcional, quando uma cresce, a outra também cresce. E existe também o inversamente proporcional, quando uma cresce, a outra diminui. Isso aí são conceitos que a gente vai vendo com o passar do tempo. Não se pode tirar conclusões desta forma. Para compreender o que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, é necessário conhecer as proporções de crescimento e decrescimento. E para isso é necessário o conhecimento de alguns conceitos importantes. Vamos nós. Razão entre dois números, né? Sendo A e B números reais, razão de um número A para um número B, com B diferente de zero, é o coeficiente de A sobre B, né? O B aqui é diferente de zero, deixa eu pegar a caneta, porque aqui, ó, como a gente joga a razão em forma de fração, e aqui o B é o denominador, ele tem que ser diferente de zero, porque não existe fração com denominador zero, né? O número A é o antecedente, aí a gente vem a nomenclatura, ó. A é o antecedente e B é o consequente. A razão inversa de A para B é B sobre A com A diferente de zero, né? Lembrando sempre que o número consequente, que seria o denominador dessa razão, ele sempre tem que ser diferente de zero, né? Porque como a razão a gente acaba jogando essa relação com uma fração, a gente não pode ter fração com denominador zero, né? Vamos para o próximo. Exemplo. Aí aqui a gente tem um exemplo. Ó. A razão do número 5 para o 2 é, ó lá, 5 sobre 2.
e a razão inversa é 2 sobre 5. A razão de 0 para o 2 é de 0 para 2, e neste caso não existe razão inversa, porque no caso aqui, como esse elemento é 0, eu não posso fazer a razão de qualquer coisa, né, sobre o número 0. Vamos lá. Proporção. 4 números reais A, B, C e D formam, nesta ordem, uma proporção, ó, A para B é igual a C para B, com B e D diferente de 0. Na proporção A, B, C, D, A e D são os extremos, desculpa, ó. A e D são os extremos e B e C são os meios. Isso aí são só nomenclaturas, né, que às vezes a gente tem que saber, porque por algum conteúdo, às vezes, que vai nos dar na questão, com essa nomenclatura de você saber utilizar quem são os extremos e quem são os meios, né? Vamos lá. Propriedades das proporções. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Da gente saber. E uma coisa importante, né? Aí a gente marca peço para vocês marcarem no livro aí ou anotarem no caderno, né? Primeira propriedade fundamental, né? Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, em símbolo, né? No caso aqui, ó, quando eu faço que a proporção AB é igual à proporção CD, quando eu multiplico cruzado, eu vou ter que a multiplicação dos externos, né, dos extremos, vai ser igual à multiplicação dos meios, né? Então, aí que a gente já tem um conceitozinho da regra de 3, né? Lembrando aí, né, no caso aqui, B e D diferente de 0. Segunda propriedade, né? AB é igual a CD. A gente tem que, ó, AC é igual a BD com B, C e D diferente de 0, né? Quando a gente tem essas relações, a gente pode acabar, às vezes, rearrumando-a, né? Que a gente tem essa relação aqui também, que pode virar a relação de A para C, como a relação de B para D, como a gente fez aqui, ó. Quarta propriedade, né? AB é igual a CD. Aí aqui a gente vai ter a propriedade inversa, né? A proporção inversa, né? BA sobre DC, sendo A, B, C e D diferentes de 0. Por que aqui os 4 são diferentes de 0? Porque a gente tem a proporção e tem a proporção inversa. Então, como a gente vai inverter os elementos, em um ponto os elementos B e D estão no denominador e no outro ponto os elementos A e C estão no denominador, né? Então, todos eles têm que ser diferentes de 0 para a gente conseguir essa propriedade aí de fazer as inversões. Quarta propriedade, né? AB mais CD é igual a CD. AB é igual a CD, que é igual a A mais C sobre B mais D, igual a menos C sobre B menos C, né? A gente vai ter essa relação de proporção aqui. Com BD, com B e D diferente de 0 e B mais D e B menos D diferente de 0. A gente está, no caso aqui, somando as equivalentes de proporção, né? E aqui a quinta propriedade, ó, AB é igual a CD, então A vezes C sobre D, B vezes D, né, é igual a ao quadrado vezes B sobre B ao quadrado, é igual a C ao quadrado sobre D ao quadrado.
sendo B e D diferente de zero, né? A gente está vendo aqui as relações que, somando e subtraindo, a gente tem que fazer aqui, e aqui, quando a gente eleva ao quadrado, como a gente tem igualdade nessas proporções, a gente eleva os dois lados ao mesmo tempo. Grandezas proporcionais. Aí aqui a gente tem o primeiro tópico de grandezas proporcionais, que são as diretamente proporcionais, que é quando cresce, uma cresce, a outra cresce também, quando uma diminui, a outra diminui também. Aí sejam A1, A2, A3, qualquer número, né? E B1, B2 ou B3, qualquer número, qualquer grandeza. Dizemos que A e B são diretamente proporcionais quando A1 proporcional a B1, A2 proporcional a B2, A3 proporcional a B3, em que Q é igual a Q, né, em que Q é uma constante. Aí, seja essa constante positiva, ela vai indicar crescimento, negativa, ela vai indicar diminuição. Então, a gente vai fazer a relação, né, a razão entre A e B, que vai dar uma constante, e essa constante a gente vai saber se ela é de crescimento ou de diminuição, dependendo aí do valor que for a constante. E para a gente ver se ela é constante, a gente tem que fazer de mais de um elemento, porque às vezes essa constante ela é diferente, então ela não tem um padrão de proporção entre as parcelas, né? Exemplo, né? A tabela seguinte mostra duas grandezas A e B diretamente proporcionais e seus valores correspondentes x e y. Ó. A 50, x 200. Ó, B 10, 7 e y. Então, ó, resolvendo, né? Observe que A é igual a 50, x e 200 e B é igual a 10, 7 e y. Como A e B a gente já sabe que são grandezas proporcionais, né? A gente sabe que são diretamente proporcionais. A razão AB deve permanecer constante. Então, ó, 10 sobre 50 sobre 10 é igual a x sobre 7, que é igual a 200 sobre y. Eu, no caso aqui, ó, nessa parcela aqui, eu tenho os dois dados, eu não tenho incógnita. Então, eu vou igualar sempre a uma parcela que eu tenho os dois dados, né? Então, vou ficar com 50 sobre 10 é igual a x sobre 7. Multipliquei cruzado, vai dar 10 sobre 350, x é igual a 35, né? Vai ser 10x é igual a 350, o 10 está para um lado multiplicando, vai para o outro lado dividindo, x é igual a 35. Aqui é a mesma coisa, ó, multipliquei cruzado, 50y é igual a 2000, y é igual a 40. Então, mantendo a relação 50 sobre 10, a gente tem que aqui que x vai ser 35 e que y vai ser 40. Aí, no caso, mantendo essa proporção inicial aqui desses dois valores que a gente conhece, né? Porque aí a gente é como se a gente tivesse pego essa constante aqui e trabalhado aqui. Então, ó, o senhor, número 2, né? Segundo exemplo. O senhor Silva quer dividir a sua fazenda de 330 hectares entre 3 filhos, Abel, Bruno e Caio, de modo que essas partes sejam proporcionais aos números 2, 4 e 5. Respectivamente, se a divisão fosse feita dessa maneira, que área caberia a cada um deles? Então, ó, considerando que Abel receberá x hectares, Bruno y hectares e Caio z hectares, a gente tem aqui, ó, 300, que x mais y mais z é igual a 330, que é o total da fazenda, né?
Então, nós temos a grandeza de área, que é x, y e z, e o número 2, 4 e 5, que são diretamente proporcionais. Quando dizemos que duas grandezas são proporcionais, está subentendido que elas são diretamente proporcionais. Portanto, ó, x é proporcional a 2, y é proporcional a 4 e z proporcional a 5. Então, a gente tem que x mais y mais z é proporcional a 2 mais 4 mais 5. Então, 330 é proporcional a 11, né? Quando eu resolvo isso aqui, eu acho que, que essa proporção é de 30, né? Então, ó, 30 vezes 2, x é igual a 60. 30 vezes 4 é 120. E 30 vezes 5, 150. Então, eu achei cada parte quanto vale. E eu sabia que o primeiro ia ter duas partes, né? O segundo, duas partes. O segundo ia ter quatro partes. E o terceiro ia ter cinco partes. Então, se eu sei quanto cada parte vale, é só eu multiplicar por quantas partes cada um terá. Observe que na resolução foi usada a quarta propriedade das proporções. A área de Abel será de 60 hectares, de Bruno 120, de Caio 150 hectares. E o outro tipo de grandeza são as inversamente proporcionais, que aí é quando uma sobe, a outra desce, ou uma desce, a outra sobe, né? Seja, né, o conjunto A com os elementos A1, A2 ou qualquer outro, né? E o conjunto B com os elementos B1, B2 ou 3 ou qualquer outra grandeza, né? Sejam essas grandezas A e B duas grandezas, dizemos que A e B são inversamente proporcionais quando A vezes B é igual a B vezes A1 vezes B1 é igual a A2 vezes B2, que é igual a A3 vezes B3 igual a K. Então, quando eu divido, é diretamente, ó, dividido, como a gente viu aqui, ó, dividido diretamente, né? A gente já pode fazer um gatilhozinho aí. Sempre que eu tenho duas proporções e eu divido e eu consigo dividi-las, é que ela é diretamente proporcional. Quando eu multiplico, ela é inversamente proporcional, né? Sendo que essa divisão ou essa multiplicação sempre vai nos dar uma constante, seja ela de crescimento ou de decrescimento. Observação: dizer que A é inversamente proporcional a B é equivalente a dizer que A é diretamente proporcional ao inverso de B. Então, aí é uma coisa que a gente tem que ver, por causa que, às vezes, em questão, a gente acaba usando termos diferentes, né, para falar da mesma coisa. Então, quanto mais termos a gente conhecer, melhor para a gente conseguir entender essas questões, né? De fato, né, A vezes B é igual a sobre 1B, ou seja, escrever A1 vezes B1 é igual a A2 vezes B2 é igual A1, A3 vezes A3, B3 sobre K, que aqui no caso, ó, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, ó, a primeira é A vezes o inverso de 1 sobre B é B. Então, por isso que eu fico como multiplicação. É equivalente a escrever, ó, então, isso aqui, ó, é equivalente a eu escrever isso aqui. A1 sobre o inverso de B1, né? Portanto, A1 é diretamente proporcional a 1 sobre B igual a 1 sobre B1, 1 sobre B2. Lembrando aqui, no caso, que só está representando, né,
a forma de ser inversamente proporcional. Aqui a gente vai usar os mesmos exemplos para a gente ver a diferença que dá na resolução. O modo diretamente proporcional, que a gente fez mais no início, do modo inversamente proporcional. A tabela seguinte mostra duas grandezas A e B inversamente proporcionais e seus valores correspondentes. Calcule x e y. Então, x 10, 4, 15, 12 y. Observe que A é x, 4 e 12 e B 10, 15 y. Como A e B são inversamente proporcionais, A vezes B deve permanecer constante. Então, x vezes 10 é igual a 4 vezes 15, que é igual a 12 vezes y. Aqui, eu não tenho incógnita, então eu sempre vou usar. 10x é igual a 15 vezes 4 e 15 vezes 4 é igual a 12y, né? Então, 10x é igual a 60, o 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, x é igual a 6. 12y é igual a 60, né? Tá multiplicando, passa para cá dividindo, y é igual a 5. Então, a gente achou as incógnitas x e y. Vamos para o exemplo 2. O senhor Silva quer dividir sua fazenda de 380 hectares. A gente teve uma diferencinha aí na quantidade de hectares para a gente conseguir adaptar a questão. Entre seus 3 filhos, Abel, Bruno e Caio. De modo que essas partes sejam inversamente proporcionais aos números 2, 4 e 5, respectivamente. Se a divisão for feita dessa maneira, que área caberá a cada um deles? Vamos ver a resolução. Aqui a gente tem mais de um modo de resolver. Então, a gente vai ver o primeiro módulo. Se eu não me engano, aqui tem dois modos de resolver. Então, a gente vê o primeiro e vê o segundo. E aí, para vocês usarem na prova ou no exercício, vocês podem ver o modo que vocês conseguem se adaptar melhor, né? Lembrando que, independente do modo, né, se ele tiver certo, a resposta final vai ser a mesma. Considerando que Abel receberá x hectares, Bruno y e Caio z, com x mais y mais z igual a 380, temos as grandezas de área x, y, z e os números 2, 4 e 5, que são inversamente proporcionais. Portanto, x vezes 2 é igual a y vezes 4, que é igual a 5 a z vezes 5. Que aí que a gente vai ter um sistema, né? X mais y mais z é igual a 380. Então, eu vou ficar com x é igual a 2y, z é igual a 4y sobre 5 e x mais y mais z é igual a 380. Então, aqui eu trabalhei todo mundo como y na incógnita, né? Então, substituindo x e substituindo z, eu vou ter 2y é igual a 2y mais y mais 4y sobre 5 é igual a 380, né? Eu substituí os valores nessa daqui. Vou ter que fazer o MMC, né? Porque é soma de frações com denominadores diferentes. Fiquei com 5, né? 5 para 1, 5 vezes 2, 10. 5 para 1, 5 para 1, 5. E aqui eu mantenho, né? É igual a 380, então, 19y é igual a 1900, y é igual a 100. Então, aqui eu achei o y, né? Como aqui eu tenho
em função de y. E aqui também vou ficar, ó, 2 vezes 100, 200, 4 vezes 100, 400, dividido por 5. Então, y é igual a 100, ó, x é igual a 2y, né, que vai ser 200, y é igual a 100 e z é igual a 4 vezes 100 dividido por 5, que vai dar 80. Então, a descobrir quanto cada um vai ter da propriedade. A resposta, Abel, a área será, né? Abel é de 200 hectares, Bruno de 100 hectares e Caio de 80 hectares, né? Para a gente ver como é diferente o diretamente para o inversamente proporcional. E aqui, ó, eu tenho o segundo modo de resolver, né? Considerando Abel receberá x hectares, Bruno y hectares e Caio z hectares, com x mais y mais z igual a 380, nós temos as grandezas de áreas x, y e z e números 2, 4 e 5, né, que são as divisões. Qual a proporção que cada um vai receber, né? Que são inversamente proporcionais, e disso podemos concluir que a grandeza de área, né, x, y, z, é diretamente proporcional ao número 1 meio, 1 quarto e 1 quinto, né, o inverso de b. Se eu invertir, né, ó, o que era 2 virou 1 sobre 2, o que era 4 virou 1 sobre 4, o que era 5 virou 1 sobre 5. Aí nós vamos ter aqui x sobre meio igual a y sobre 1 quarto, que é igual a z sobre 1 quinto, né? A gente vai ter que x mais y mais z é igual a 380, né? E que 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 5, que aí eu vou fazer o MMC, que vai dar 19 sobre 20, que vai dar 400, né? E aí, ó, x 400 dividido por 2, né, que é a metade, dá 200. 400 dividido por 1 quarto dá 100, 400 dividido por 1 quinto dá 80. Então, a resposta será Abel com 200 hectares, Bruno com 100 hectares e Caio com 80 hectares. Observe que a resolução foi usada a quarta propriedade da proporção. Então, nessa parte aí do inversamente proporcional, a gente usou um modo de resolução resolvendo direto com algumas regrinhas da inversamente proporcional, né, como a gente fez aqui, que é a regrinha da multiplicação dos elementos. E aqui a gente fez fazendo o diretamente proporcional pelo inverso dos elementos, né? No caso aqui é o inverso de 2, 4 e 5, e depois a gente botou diretamente proporcional ao inverso desses termos, né? Essa parte de proporção, ela nos traz uma coisa que a gente conhece bastante, que a gente usa com bastante frequência, seja a gente tendo certeza do que está fazendo, ou às vezes a gente fazendo um chute ou de forma empírica no nosso dia a dia, que a gente usa bastante, que é a regra de 3, né? Chamamos de regra de 3, lembrando aí que a gente tem regra de 3 simples e composta, a gente vai ver as duas, vão estar separadas, e aí a gente tem que ver na composta se é inversamente ou diretamente proporcional, porque isso influencia na resolução. Chamamos de regra de 3 simples ao método usado para resolver problemas similares aos mostrados a seguir. Dadas duas grandezas A e B, né, que podem ser diretamente ou inversamente proporcional, calcular o número desconhecido do conjunto A1, A2, B1, B2, dados que 3 deles são conhecidos. Então, resolvendo, ó, de modo geral, colocam-se as grandezas em colunas, como mostra a tabela seguinte, ó, grandeza A, grandeza B. Se A e B são diretamente proporcionais, então ó, A1, B1, A2, B2,
multipliquei cruzado, vou resolver. Se A e B são inversamente proporcionais, a gente vai inverter um dos lados, né? A1, B2, A2, B1, né? Porque no caso aqui, ó, o B é inversamente proporcional a 1, então eu tenho que ao A. Então eu tenho que inverter o B. Exemplo, vamos lá, ó, converter 7π sobre 12 radianos em grau. Sabe-se, né, que graus e radianos são grandezas diretamente proporcionais, sendo que 180 graus equivale a π radianos. Então, ó, 180 está para π, como x está para 7π sobre 12. Multipliquei cruzado, né? Fiquei com πx é igual a 7π sobre 12, simplifiquei o π com o π, x é igual, vezes 180, né? X é igual a 7 vezes 180 dividido por 12, que vai dar 105. Nesse caso aqui também, eu não preciso nem fazer por regra de 3, né? Se eu sei que π vale 180 graus, é só eu substituir aqui por 180, que eu vou fazer 7 vezes 180 dividido por 12, que vai dar 105 também. Mas é uma forma de demonstrar a regra de 3 simples, diretamente proporcional. Exemplo 2. Para fazer uma viagem de automóvel, sabe-se que quanto maior a velocidade, menor o tempo. Ó. Se eu ando mais rápido, eu diminuo o tempo que eu gasto. Então, é inversamente proporcional. O tempo verifica-se, né, que a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Considere agora que viajando a uma velocidade constante de 80 km por hora, a viagem demorou 3 horas. Quanto tempo demoraria se a velocidade passasse a 120 km por hora? Então, as 80 está para as 3, assim como 120 está para x. Só que como são inversamente proporcionais, eu vou inverter o quesito tempo, né? Ó, eu vou ficar com 180x sobre 80 sobre 120 é igual a x sobre 3, né? Multipliquei cruzado. Então, no caso aí, ó, x vai dar igual a 2. Exemplo 3. Um amarrador irá construir um armador, desculpa. Irá construir um navio de 100 metros de comprimento. Antes, porém, de iniciar a sua construção, ele ordena que seja feita uma maquete com 1 metro de comprimento e rigorosamente semelhante ao navio. Considerando que essa maquete foi construída, responda cada item a seguir. A maquete em questão está em uma escala, né? Aí a gente vai ver, ó, quando se fala em escala, ela deve ser a razão entre os comprimentos correspondentes. Portanto, a escala da maquete é de 1 metro para 100. Então, cada 1 metro na maquete vale 100 metros na vida real. Aí a gente tem uma razão, né, que é a razão de, geralmente em mapas, em algumas construções maiores, a gente vê isso, né? Que é a razão do que está desenhado para o que é na vida real. Letra B. Se o comprimento da cabine do comando do navio pelo projeto deverá possuir 6 metros, então qual o seu comprimento na maquete? Ó? Se 1 metro está para 100, né, que é a escala, x está para 6, né, porque 6 é quantos metros tem na vida real. Então, ó, 1 sobre x é igual a 100 sobre 6, multipliquei cruzado, x é igual a 0,6 metros, né? Esse aqui vai ser o tamanho da cabine do comandante na maquete. Letra C. Se para pintar a maquete foram necessários 800 ml de tinta, então, supondo o mesmo rendimento,
qual será a quantidade de tinta necessária para pintar o navio. Se a razão entre os comprimentos correspondentes é de 1 para 100, então a razão entre as áreas é de 1 para 100 ao quadrado. Lembrando, gente, que acho que a gente já viu isso aí na parte de geometria. Quando eu tenho razões lineares, comprimento para comprimento, eu tenho que é um sobre o outro. Porém, quando essa razão ela se transforma em volume, como são dois elementos que a gente está tendo a proporção, é a proporção elevada ao quadrado. Se for volume, como a gente vai levar a três proporções em consideração, vai ser essa razão ao cubo, né? Isso aí aos poucos a gente vai vendo. Ou seja, a razão entre a área é igual a 1 para 10.000. Para pintar o navio, né, a quantidade de tinta é proporcional à área. Portanto, 1 metro está para 0,8 litros, né? Como 10.000 está para Y. Multiplicando o cruzado, Y vai ser igual a 8.000 litros. Letra D. Sabe-se que o navio terá uma piscina se, para encher a piscina da maquete, foram necessários 200 ml de água, então qual volume será necessário para encher a piscina do navio? Vai ser mais ou menos, né, a mesma relação que a gente usou na C. Ó. A razão entre os comprimentos correspondentes é de 1 para 100, né? Então, a razão de volume, né, é de 1 para 100 elevado ao cubo. Por que ao cubo? Porque o volume eu estou levando largura, profundidade e altura. E todas essas três medidas ela tem a mesma razão. Então, essa razão três vezes. Três vezes, né? Ela vezes ela vezes ela. Então, vai ficar 1 para 100 elevado ao cubo. Ou seja, a razão entre o volume é igual a 1 para 1 milhão, não é isso? 6 zeros. Para preencher a piscina no navio, o volume da água necessário é proporcional ao volume de água da maquete, na razão 1 para 1 milhão. Portanto, 1 para 0,2 litros, né, porque é 200 ml, 1 milhão para V. Multiplicando o cruzado, vou ficar com V é igual a 200 mil. 200 mil, né? Ou 200 metros cúbicos, né? Deixa eu baixar a câmera aqui. Gráfico associado a grandezas diretamente proporcionais. Aí a gente vai ver como representa graficamente grandezas diretamente proporcionais. Né? Seja x e y duas variáveis positivas. Se y é diretamente proporcional a x, sabemos que y sobre x é uma constante, portanto, y sobre x é igual a k. Ou seja, y é igual a k vezes x. Se esboçarmos o gráfico de y em função de x, obteremos o gráfico mostrado a seguir. Né? Quando o x aumenta, o y também aumenta. Se eu pegar um y aqui e eu for traçar, o x também aumentou. Se eu pegar um y aqui, o x também vai ter a mesma relação, a diminuição, né? Esse esboço nos mostra que o gráfico de y em função de x, quando y é diretamente proporcional a x, é parte do gráfico de uma função afim, né? Função do primeiro grau de ax mais b. Para a igual a k maior que zero e b igual a zero. Aí a gente vai ver gráficos associados a grandezas inversamente proporcionais. A gente demonstrou como representa o gráfico de uma grandeza diretamente proporcional. Agora a gente vai falar do inversamente proporcional. Sejam x e y, né, duas variáveis positivas. Se y é inversamente proporcional a x, sabemos que
x vezes y é uma constante. Portanto, x vezes y é igual a k. Ou seja, y é igual a k sobre x. Se esboçarmos o gráfico de y em função de x, obteremos o gráfico mostrado a seguir. Ó. Se eu aumento, ó, se eu tenho esse y aqui, ó, o x é esse aqui. Se eu aumento o y, ó, o x diminuiu. Ó. O gráfico de y em função de x, quando é inversamente proporcional a x, é um ramo da hipérbole equilátera. Então, a gente tem que, quando é diretamente proporcional, representa um gráfico de uma função afim, né, que é a x mais b. E quando é inversamente proporcional, representa o gráfico de uma hipérbole. Os eixos cartesianos são as assíntonas da hipérbole. Exercício, galera. Como a gente tem falado aí, né? Tem às vezes algumas questões que estão diferentes do site da editora para o meu livro. E aí, como a gente não está junto, eu não sei quais realmente são as questões que vocês têm no livro de vocês. Então, eu estou botando aqui as questões. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí dei uma pausa no vídeo aí das questões, né, para vocês comparem para ver se é as mesmas questões que vocês têm no livro de vocês. Se for, vocês podem fazer a do livro de vocês mesmo. Se não for, caso seja diferente, façam as questões que estão nos slides aqui na aula, falou? Valeu aí, grande abraço. Por hoje é isso. A gente corrige na próxima aula aí. Valeu, grande abraço. Me mandem aí fazendo favor as resoluções, falou? Valeu!